Você tem filho que faz xixi na cama ou conhece alguém que tenha? Então se liga nesse vídeo que hoje eu vou explicar para você quais são os mecanismos biológicos por trás da enurese noturna. Antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo que possa se interessar pelo assunto. O que muita gente não sabe é que existe uma diferença entre a enurese e a incontinência urinária. Na enurese, o indivíduo absolutamente não sente que a urina está cheia. Ele urina muitas vezes sem sentir. Já na incontinência urinária, a pessoa sente, mas ela não consegue se segurar. Geralmente é um problema muito comum nas crianças, mas eu já tive pacientes adolescentes que viviam esse problema. E era muito difícil porque, na verdade, pela idade e por ter uma necessidade de aceitação típica da adolescência, eles tinham muito problema com bullying e por se sentirem envergonhados de ter esse tipo de problema. Mas de onde vem isso? O conflito básico por trás desses sintomas são os conflitos de separação. E os conflitos de separação envolvem o nosso território. Se a gente observar, o animal na natureza usa a urina para marcar o seu espaço, marcar o seu território. E o território é um espaço vital para todos nós. Por quê? É no nosso território que a gente se alimenta, que a gente se protege, que a gente se reproduz. E o que é o nosso território? O nosso primeiro território é a nossa família. Quando a gente nasce numa família bem estruturada, harmoniosa, nós nos sentimos seguros e protegidos pelo nosso pai e pela nossa mãe. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes os nossos pais têm problemas, eles têm dificuldades. E às vezes eu nem tenho meu ninho formado. Quando vivemos conflitos de separação, arcaicamente, temos a percepção de conflitos de território. Então vamos pegar o caso das crianças. Essas crianças que vivem medos dos pais se separarem ou foram mães que na gestação tiveram medo de perder os seus filhos, de alguma forma essa criança vive um medo pela ruptura desse ninho, pela ruptura desse território, pela separação dos elementos do território. Podem ser brigas dos pais, um pai que viaja muito, uma mãe que trabalha muito fora. Certa vez eu ouvi o caso de uma garotinha que começou a apresentar enurese depois que o irmão mais novo nasceu. É evidente que quando o irmão nasce, a mãe tem que dar mais atenção para essa criança. E aí, naquele momento, ela se separa, ela se distancia um pouco mais da mãe. Esse movimento da mãe em direção ao irmão mais novo traz para aquela criança a sensação de estar perdendo essa mãe, que para ela é um território, que para ela é uma garantia de sobrevivência. E por que é muito comum em criança? Porque quanto mais novos nós somos, mais vulneráveis nós somos. Então, a criança que tem enurese, ela tem dentro da história familiar dela algum tipo de medo em separação. E aí isso traz inconscientemente a percepção dela não saber qual é o lugar que ela ocupa dentro da família, quais são os meus limites dentro desse meu espaço e dentro desse meu território. E a urina é uma forma inconsciente dela mostrar que ela faz parte daquilo. Quando a gente consegue trabalhar direito dentro dos conflitos corretos, a criança rapidamente para de fazer xixi na cama. Em caso de enurese noturna, temos que procurar, por exemplo, histórico de divórcio entre os pais, pais que brigam muito, pais que viajam e se ausentam muito do ninho, ou às vezes, em caso de separação, um pai e uma mãe que não permite o filho de ver o outro progenitor. Tem sempre por trás um conflito de separação a ser investigado. Eu tive um outro caso que era exatamente o contrário. Era uma criança que não fazia o xixi, ela prendia o xixi, que era imperativo não marcar o meu território. A história dela vinha do fato de que os pais se separaram e ela precisava se decidir se ela ficava com o pai ou se ela ficava com a mãe. Como os pais não conseguiam se decidir, eles colocaram para a criança a função de escolher e a criança não queria escolher. Quando a gente trabalhou tanto o pai quanto a mãe e mostrou para eles que essa era uma decisão dos pais e não da criança, que tinha que ser decidido em comum acordo entre eles, a criança em pouco tempo voltou a fazer xixi normalmente. Então temos que lembrar sempre quais são os conflitos biológicos que estão por trás daquele sintoma que eu estou apresentando. O nosso território é um elemento vital para a nossa sobrevivência e nós, enquanto mamíferos, vivemos em grupo e precisamos, portanto, do contato daquelas pessoas que nos cercam. E quando nós somos bem pequenos, isso se torna cada vez mais vital. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário e compartilhe com quem você acredita que possa se interessar. Até semana que vem.